Fala, gurizada, mais uma aula do JS Antidigital e dessa vez agora a gente vai falar sobre duas coisas muito importantes. Nessa aula 3 a gente vai falar sobre duas coisas muito importantes para quando a gente está trabalhando com qualquer tipo de coisa dentro de qualquer mercado, seja marketing, seja programação em si, que é trabalhar com listas e estruturas de repetição. Vamos lá, já vou criar aqui nossa parte da aula 3, refazer o nosso clássico ritual, criar aqui o arquivo index.html, aqui já vou gerar com HTML 2.5, vou mudar aqui o title para aula 3, no body eu vou usar o script src, .index.js e vou criar o arquivo index.js dessa aula. Perfeito, já está até mecânico, né? Aí eu mudo aqui no meu navegador para ir para aula 3, já com o meu live server aberto, caso a gente precise abrir do zero, já vai estar aparecendo aqui a nossa aula 3, entro na pasta e pronto, ele já está com toda a nossa operação aqui abertinha, o nosso servidor aberto no lugar certo. Então a gente tem aqui aula 3, perfeito. Então aqui a gente está com o nosso index.js criado e agora vamos efetuar a nossa aula em cima dele. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre as listas. O que são listas, né? Listas ou arrays, que é como a gente chama no JavaScript, são basicamente formas de a gente conseguir criar listagens de elementos. Por exemplo, eu consegui, por exemplo, criar uma lista de números de WhatsApp para conseguir entrar em contato com a pessoa, uma lista de e-mails, né, uma lista de pessoas que eu já atendi. As listas, elas possibilitam a gente conseguir trabalhar com múltiplos dados que fazem sentido numa única estrutura de uma forma mais interessante. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma lista de contatos de WhatsApp para poder passar por aquele fluxo que a gente teve lá na aula 2, por exemplo, a gente conseguiria criar essa lista de contatos e efetuar aquela operação para cada um daqueles elementos utilizando uma estrutura de repetição. Então, falar sobre listas e falar sobre estruturas de repetição são coisas que andam muito juntas, por isso que eu resolvi trazer as duas no mesmo conteúdo. Eu já quero mostrar como as estruturas de repetição funcionam na prática utilizando o exemplo das listas. Então vamos agora criar uma lista utilizando JavaScript. Para eu criar uma lista, eu simplesmente utilizo os colchetes, né? Então, para criar o meu array, eu utilizo um colchete e simplesmente coloco os elementos dentro desses colchetes separados por vírgula. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui aquela minha lista de contatos, né, em string, né, meus contatos em string aqui, por exemplo, 8299999999 e o 9 do começo, né? Vírgula, aí agora o meu 81, né, que é o lead de Pernambuco, né, então 999999999, todos vão ter o mesmo contato, só vai mudar o DDD, né, é a nossa lista de contatos fake, que é meio que o mesmo contato. Eu poderia colocar números aqui de verdade, mas é que eu não vou estar colocando números aqui de boa, né? Então vou colocar só esses 99 mesmo. O nosso lead do Rio de Janeiro, que é o 21, né, 99999999, e o nosso lead de São Paulo, que é o 11, né? 9999999999. Beleza. Temos aqui a nossa lista de contatos. Tá, Manuel, você criou a lista. E agora para usar essa lista? Então, o mais comum para usar essa lista é salvar ela numa variável ou numa constante. Como essa lista não vai mudar, eu vou salvar ela numa constante, né? Então, vou criar aqui um const, lista de WhatsApps igual, né, para a nossa atribuição. Aí a gente coloca todos os valores aqui. Então já foram atribuídos todos os nossos contatos da lista para cá, para essa nossa lista de WhatsApps. E agora, com essa lista de WhatsApps pronta, a gente consegue, por exemplo, efetuar aquela função para cada uma delas. Eu vou copiar o código lá da aula 2, no nosso JavaScript. Vou copiar esse código aqui. E como é que eu faço agora para efetuar a operação para um elemento da lista, né? Por exemplo, aqui eu estou usando esse cara chamado atendimento. Vamos criar de novo esse cara chamado atendimento. E eu vou dizer que o meu atendimento ele vai receber um elemento da minha lista. Por exemplo, digamos que eu quero que o meu atendimento ele receba, por exemplo, o segundo elemento da minha lista. Como é que eu faço para atribuir esse segundo elemento da minha lista para o atendimento? É simples, é só eu acessá-lo via um operador de lista. Então, normalmente para eu conseguir acessar, por exemplo, a posição específica da minha lista, eu coloco o nome da lista, abro colchetes e coloco o int do elemento que eu estou querendo capturar. Então, o que acontece? No JavaScript, as listas elas não começam do 1, né? Então, não vou ter o elemento do índice 1, índice 2, índice 3, elas começam a partir do 0. Então, por exemplo, esse primeiro índice, na verdade, ele é lido como o índice 0. O segundo índice é o índice 1 e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quero acessar aqui o meu índice do DDD 81, eu vou utilizar aqui o meu índice 1.
Então aqui vai ter o meu atendimento, vai receber listas de WhatsApp na posição 1, né? Ou seja, no meu índice 1. Se eu rodar esse código aqui, ó, ele vai dizer não posso atender pessoas fora de Alagoas. Mas se eu utilizasse o índice 0 aqui, olha só, ele atendimento iniciado para o número 8299999999. Então, eu consigo trafegar entre os elementos da minha lista utilizando somente o meu índice da lista, o meu índice do array. Beleza, perfeito. Se eu quisesse, por exemplo, Manuel, adicionar um novo elemento nessa lista, né? Essa lista está aí, eu quero adicionar, por exemplo, um novo contato dentro dela. Eu conseguiria? Consegue sim. Por exemplo, eu consigo utilizar um comando da lista que é o push, né? Então, eu consigo aqui pegar o meu lista de WhatsApps e lá dentro eu colocar o meu push, né, que é o comando que adiciona um novo elemento na lista, e eu colocaria aqui um novo lead que vai ser o nosso lead do Mato Grosso, que é o 65, né? Então 65 99 99 99 99. Então aqui a gente já vai ter um novo lead, que é o lead lá do Mato Grosso, que é o 65. Para a gente ter uma visualização melhor dessa lista, eu consigo usar aqui o console.log para printar essa lista para mim. Então aqui eu vou dar um console.log, lista de WhatsApp, e olha só, ele me mostra aqui a minha lista bonitinha aqui, ó. Índice 0 tá esse cara, o índice 1 tá esse outro cara, o índice 2 tá esse outro cara, índice 3 esse outro cara, e o índice 4 é o que a gente adicionou via push, que é o com 65. Então ele já incluiu na lista. Existe um outro jeito também bem bonitinho da gente conseguir visualizar listas ao invés do console log, que é o console table. Olha só como ele fica legal. Ele cria uma tabelinha, né? Essa tabela é bem mais legal de visualizar. Olha só, ele mostra o índice, mostra o valor e fica bem bonitinho no terminal, né? Então é um outro jeito bem legal da gente conseguir visualizar via o nosso console a nossa lista. Então ele já criou aqui meio que uma tabelinha, bem legal. Então tá aqui a nossa tabela com índices e valores. E aí, vamos lá. Eu consigo agora, por exemplo, mandar esse cara do 65, né, que é o nosso índice 4, aqui para minha listagem. Pô, Manuel, se eu quisesse remover, por exemplo, um índice da minha lista, por exemplo, eu quero tirar o cara de Pernambuco, eu quero tirar ele. Né? Ele está no meu índice 1, como é que eu faço para removê-lo de lá? É muito simples, eu tenho um comando para remover elementos da lista, que é o meu comando splice. Né? Então, aqui, se eu der um lista de WhatsApp.splice, passando o índice do elemento, que no caso é o índice 1, e quantos eu quero remover além desse, né? Que no caso é só ele, então aqui 1 também, ou seja, só quero remover 1. Então ele vai automaticamente tirar o meu DDD 81 da lista. Olha só que legal. Ele tirou aqui o DDD 81, então o índice mudou. Então antes, no índice 1, estava o nosso DDD 81, mas agora está o nosso DDD 21. E ele deu um erro, por quê? Porque como eu removi um elemento do índice lá do índice 1, e agora a minha lista deixou de ter 4, de ir até o índice 4, ele vai dar erro dizendo que o índice 4 não existe. Então, o que eu vou fazer para suprir isso aqui é mudar para o índice 3, e aí ele já resolve esse erro. Então, eu consigo remover elementos da lista, eu consigo incluir novos elementos na lista, tanto no início quanto no final. Quando eu uso o push, eu adiciono um novo elemento no final, mas eu também tenho um comando que é o unshift, né, que eu adiciono um novo elemento no começo da lista. Né? Por exemplo, eu quero adicionar um cara de um outro cara de Alagoas, pode ser, né? E agora ele vai ser o 999999991. Deixa eu ver até se essa lista está certa. Tá certa, beleza? Então aqui eu vou adicionar esse cara no começo da minha lista. Então, ó, eu adicionei ele aqui. Então, o meu 999999991 virou o índice 0, porque eu utilizei o unshift ao invés do push. O push adiciona um novo elemento no final da minha lista e o unshift adiciona um novo elemento no início da minha lista. E o splice remove na posição em que eu pedi e pronto. Manuel, eu tenho algum operador que eu consigo, por exemplo, remover o último elemento da lista ou o primeiro da lista? Tenho sim. Então eu vou ter aqui, por exemplo, se eu quero remover o último, eu vou usar o pop, né? Ele vai tirar o último elemento da lista, né? Ele tirou lá o último, né? Ficando só até o índice 3 de novo. E se eu quisesse tirar do começo, eu usaria o shift, né? Que vai tirar o primeiro elemento da lista. Então a gente vai ter aqui o pop e o shift. Vou deixar isso aqui. Lista de WhatsApp.pop e o shift. Vou adicionar um comentário no início deles para a gente ter uma melhor visualização. Push. Adiciona um novo item ao fim da lista.
adiciona um novo item ao início da lista, remove um item num índice específico da lista, remove o último elemento de uma lista e, por último, remove o primeiro elemento de uma lista. Então, esses são os operadores principais para quando a gente está trabalhando com listas. Então, é onde a gente consegue, por exemplo, adicionar, remover, né, retirar do início e retirar do final. Porém, existem vários outros operadores para lista. O JavaScript provavelmente é uma das melhores linguagens para trabalhar com lista no mercado. Esses são os que a gente está aprendendo por agora, mas, por exemplo, para manipulação de lista, ele é muito legal, né? Agora vamos lá. A gente aprendeu aqui a adicionar novos itens na lista, tudo bonitinho. Mas se eu quisesse saber o tamanho da minha lista, exatamente como eu consegui pegar o tamanho da minha string utilizando o length, né, que pega o tamanho da string, se eu utilizar o length também na minha lista, ele vai mostrar o tamanho da lista. Então, por exemplo, se eu desse aqui um console.log, aqui, exibe tamanho da lista. Se eu desse um console.log aqui no meu lista de WhatsApp.length, ele mostraria aqui o tamanho da minha lista, que no caso é 3. Então eu tenho 3 elementos dentro da minha lista. Os elementos são o índice 0, o índice 1 e o índice 2, que dá um total de 3 elementos. Então o length mostra o número de elementos dentro de uma lista. Beleza, Manuel. Agora vamos lá. Como é que você consegue tratar todos os elementos dessa lista de uma única forma? Por exemplo, você tem aqui todos esses elementos e você precisa tratar de um por um dentro da sua lista. Aí é que entram as estruturas de repetição. Uma estrutura de repetição é basicamente uma estrutura que repete um código mudando alguma coisa. Ou seja, ela vai pegar um código que já existe e vai fazê-lo se repetir. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer esse código aqui se repetir para cada contato. Então, ele meio que vai atender cada um dos contatos da lista. Então, eu vou utilizar para isso o operador for. For vem do inglês, significa para, né? A expressão do for é uma expressão um pouco complexa para quem está iniciando, né? Do jeito que ela se escreve. O for, na verdade, é provavelmente o laço de repetição mais simples, sendo que a escrita dele é um pouco verbosa. Então, para eu poder criar o meu for, ele é dividido em 3 passos. O primeiro é o iterador, que é basicamente quem diz, uma variável dentro do meu for, que vai dizer em qual índice o for está passando, ou seja, o for vai passar em cada um dos índices da minha lista, ou então em cada uma das vezes em que ele vai efetuar. E ele precisa ter a relação de em qual momento ele está, para ele saber se ele vai efetuar mais uma vez ou não. Então, por isso que o primeiro operador do for é o iterador. O segundo é o condicional, é basicamente como é que ele vai verificar se ele tem que finalizar, senão ele vai rodar infinitamente. Então o condicional é quem diz, pô, agora eu terminei, eu posso parar e acabou minha função, né? Então é o condicional que vai dizer até onde esse for pode rodar. E o terceiro é a iteração, né? A iteração é basicamente eu pegar o meu iterador e dizer para ele, vai agora para o próximo índice. Ou seja, eu comecei no índice 0, vai agora para o índice 1, ou vai agora para o índice 2, ou vai agora para o índice 3. Então, o meu código de iteração é quem diz, por exemplo, se ele vai de 1 em 1, se ele vai de 2 em 2, se ele vai de 3 em 3. Então, isso no final fica mais ou menos assim. Let i, né, que é o nosso índice. Então, eu criei uma nova variável chamada i aqui dentro, direto do for, e eu digo que ela começa com 0, né? Então, no meu for vai começar na posição 0, aí eu coloco um ponto e vírgula para indicar que eu estou iniciando agora uma nova linha, né? Aqui no meu for, i começa com 0. O meu i é menor, por exemplo, que o tamanho da minha lista, ou seja, ele vai rodar para cada índice da minha lista. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui um índice fixo como 3, 2, 1, por exemplo. Se ele roda, se ele é menor que 1, então ele só efetuaria uma vez. Para um i igual a 0 e menor que 1, itere uma vez. Aí eu colocaria aqui um i mais mais, né? E ele efetuaria aqui essa função uma vez. Vamos fazer aqui um exemplo? Eu vou colocar aqui o número 10. Então eu quero que ele efetue aqui tudo que tiver dentro desse meu for 10 vezes. E vou escrever aqui o meu console.log oi.
E ó, ele rodou aqui o meu oi 10 vezes. Ele colocou aqui até esse 10 do lado. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para ele printar esse oi com o índice atual, né? Então eu vou colocar aqui oi, aí eu vou colocar aqui os 2 pontos e vou somar esse índice atual. Vou concatená-lo, né, aqui, meu índice atual. Então, oi concatenado com o meu i, né, que é o índice que a gente tá. Então, ó, oi 1, oi 0, oi 1, oi 2, oi 3, oi 4, oi 5, oi 6, oi 7, oi 8 e oi 9. Ou seja, ele começou pelo 0 e foi de 1 em 1 até ser menor que 10. Como 9 é menor que 10, aqui ele parou. Entendeu? Então ele não chegou aí para o 10. Então é assim que funcionam as estruturas de repetição. Você dá para eles um início, né, uma variável que eles vão usar como iterador. Você diz para ele a condição de até onde ele vai. E por último, você diz para ele qual é o passo dele. Por exemplo, se eu quisesse dizer que ele fosse de 2 em 2 até o 9. Então eu poderia usar aqui o i mais igual 2. Ou então, i recebe i mais 2. O que é isso, Manuel? Quando eu coloco o meu i++, eu estou dizendo o seguinte, i++ significa i recebe i mais 1. O que significa? Eu estou dizendo para o i, o teu valor agora é o mesmo valor que tu já tinha antes, mais 1. Então eu estou somando o valor mais 1. Né? Então o mais é nada mais que isso. É eu dizer para o meu i, oi, só mais 1 no teu valor. Né? E aí ele vai ficar mudando o meu iterador. Só que se eu usasse o i igual i mais 1, daria no mesmo. Então o i++ é nada mais que isso. I é igual a i mais 1. Só que o mais fica menorzinho, mais bonitinho, né? Só que se eu quisesse, por exemplo, fazer um mais 2, mais 3, eu não conseguiria colocar um i mais 2, i mais 3, não. Então eu teria que usar o modelo clássico, que seria o meu i recebe i mais 2. Então aqui ele iria de 2 em 2 até o 9. Então aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8. E aí quando ele ia chegar no 10, não conseguiu, porque 8 é o último número menor que 10. Né? Então aí ele parou, a minha repetição. Mas esse i é igual a i mais 2 poderia ficar menor utilizando i mais igual 2. É a mesma coisa de i igual a i mais 2. Então, i mais igual a 2, a gente consegue ter o mesmo resultado. Beleza, a gente aprendeu isso aqui. Vou deixar o i mais de novo, para dizer que vai de 1 em 1. Mas e se eu quisesse tratar isso para cada elemento da minha lista? Ou seja, eu quero que para cada contato na minha lista de WhatsApp, ele efetue uma ação. Eu vou dar um console.log oi para cada item da minha lista. Olha só que louco, eu consigo dizer que ele vai do 0 até o tamanho da minha lista. Então, ele vai do 0 até o lista de WhatsApp.length e vai rodar todas as vezes. Então, ó, como só tem 3 índices, né, que ficou no resultado final, que ficou o 0, o 1 e o 2, ele executa 3 vezes o oi. Então ele dá um oi, ele vai dar aqui um oi 1, oi 2, oi 0, oi 1, oi 2, que são 3 vezes, que é o mesmo tamanho da minha lista. Então, se eu consigo ter isso aí, e esse i é exatamente o índice, e se você pegasse esse atendimento WhatsApp aí, esse atendimento recebe lista de WhatsApp na posição 2, e dissesse que ele recebe lista de WhatsApp na posição i, que é a posição do meu iterador, aí ele conseguiria pegar o atendimento diferente para cada vez que ele passasse na minha estrutura de repetição. Então, passou pela primeira vez, ele vai para o primeiro atendimento. Passou pela segunda, vai para o segundo atendimento. Passou pela terceira, terceiro atendimento e assim por diante. Então, por exemplo, se eu colocar esse código aqui inteiro dentro do meu for, ele vai conseguir fazer o atendimento para cada elemento. Se eu der um Ctrl S nisso aqui, olha só, ele dá o primeiro, não consigo atender pessoas de fora de Alagoas, enviando e-mail de atendimento via e-mail marketing para os outros dois. Então, aqui, porque o primeiro era DDD 81, o segundo era DDD 21 e o terceiro 11. Então, ele conseguiu fazer para minha lista inteira efetuar uma única ação de código. Eu consegui trabalhar as listas de forma que eu conseguisse dinamicamente efetuar cada uma das minhas operações. Quando eu digo que, tipo, estruturas de repetição são os melhores amigos das listas, eu não estou brincando, porque são eles que permitem que a gente consiga efetuar operações para as listas de forma dinâmica.
Então, eu consegui repetir uma parte do meu código de forma que ele atendesse a cada parte da minha lista de forma dinâmica. Agora vamos lá, eu quero mostrar uma parada muito louca para vocês, que para a gente finalizar agora, é a questão do próprio e-mail marketing. A gente, por exemplo, digamos que a gente tem a lista de WhatsApp e a gente também tivesse a lista dos e-mails dessas pessoas. Por exemplo, eu vou criar aqui a lista dos e-mails, aqui, conste list e-mails, vai receber aqui, eu vou criar o meu primeiro elemento da lista, que vai ser o meu manuel1@email.com, e vai ter, eu vou copiar esse texto aqui, eu vou criar vários manuels aqui, então vai ter o manuel 1, vai ter o manuel 2@email.com, manuel 3@email.com e o manuel 4@email.com. Beleza. Digamos que cada elemento da minha lista de e-mail é exatamente o meu, ele está exatamente no mesmo índice que o meu elemento na lista de WhatsApp. Então, o meu e-mail no índice 0 é equivalente ao meu WhatsApp no índice 0. O meu e-mail no índice 1 é o equivalente ao meu WhatsApp no índice 1. O meu e-mail no índice 2 é o e-mail do meu WhatsApp no índice 2 e assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama de listas ligadas, né? É quando a gente tem listas que, por algum motivo lógico, estão interligadas entre si. Então, por exemplo, se eu digo que o meu atendimento na posição I é o WhatsApp do cara, se eu colocasse o meu let e-mail do atendimento é igual à lista de e-mails na posição I, eu consigo dizer também que esse elemento é o equivalente ao WhatsApp, só que para o e-mail. Então, o e-mail desse WhatsApp é esse e-mail, o e-mail desse WhatsApp é esse e-mail, o e-mail desse WhatsApp é esse e-mail, e o e-mail desse WhatsApp é esse e-mail. Então, eu consegui interligar as listas pelo índice. Então, o meu I serviu para ligar as minhas listas. Então, eu consigo ter o atendimento e o e-mail do atendimento. Então, aqui vamos deixar bonitinho aqui o nosso enviando e-mail para atendimento via e-mail marketing. Aqui, vamos colocar aqui para o e-mail. Aí, concatena aqui o nosso e-mail do atendimento. E olha só que legal. Aqui, ó, enviando e-mail para atendimento via e-mail marketing para o e-mail manuel2@email.com, enviando e-mail via e-mail marketing para o e-mail manuel3@email.com. Então ele conseguiu usar o WhatsApp para conseguir mapear os e-mails. Na verdade, ele usou os índices ligados, né, para a gente conseguir fazer o mapeamento entre quem era o WhatsApp para aquele e-mail. Então, isso foi uma lista, isso foram listas ligadas, né? Onde a gente conseguiu utilizar o índice como a chave principal para conseguir interligar os nossos dados. Então, a gente literalmente cruzou dados utilizando índices únicos. E esse conceito de cruzar dados é muito importante para quando a gente está trabalhando com marketing, porque muitas vezes a gente vai ter informações dispersas. A gente vai conseguir, por exemplo, capturar alguns dados do nosso lead pelo WhatsApp, outros dados pelo e-mail, outros dados via a própria plataforma, via carrinho abandonado. E é muito importante a gente entender que a gente consegue cruzar esses dados para ter uma melhor comunicação com o nosso lead e o nosso cliente, e é isso que as boas equipes de inteligência de produto têm que fazer. Para a gente conseguir ter um melhor desempenho no nosso processo, por exemplo, de marketing, a gente precisa, muitas vezes, estar interligando as nossas listas. Então, galera, esse foi o conteúdo sobre listas e estruturas de repetição. Eu aconselho vocês a darem uma revisada bem bacana em cima desses conteúdos, porque é coisa muito bacana mesmo, que vocês vão estar reutilizando várias vezes, e na próxima aula a gente vai estar entendendo como agora visualizar esse e-mail e telefone de outras maneiras a partir dos objetos. Valeu, até mais e até a próxima aula.